Fala galera, beleza? Vocês me pediram muito algumas dicas do que fazer no meio jogo, onde colocar as peças, qual plano seguir assim que acaba a abertura. Eu sei que é uma parte bem difícil, uma parte mais complicada que tem, creio eu, onde tem muita peça, muita coisa para fazer e nem tudo fica muito claro. Então eu vou dar algumas dicas aqui, alguns passos que vocês devem seguir e acho que vai contribuir bastante para vocês melhorarem. Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou recomendar para vocês por exemplo, vir aqui no Lichess, vir aqui em ferramentas e vai abrir aqui essa aba do tabuleiro aqui, né? Vocês vão colocar aqui, vão fazer os lances das aberturas que vocês jogam, da abertura que você joga. Por exemplo, você joga aqui uma Rui Lopes, é o que você joga nas suas partidas. E contra cavalo F6, que é Berlim, você responde com D3, por exemplo. O que é bom você fazer aqui no Lichess para entender um pouco do que você vai fazer depois da abertura, junto com a abertura, mas também os planos seguintes. Vocês vão vir aqui do lado, aqui são os lances que são mais jogados, mas vão descer até essa parte aqui, ó, onde tem partidas modelo. Vocês precisam assistir e ver muitas partidas modelo, para vocês terem um pouco mais de noção do que fazer em cada uma. Não pode usar só uma partida como exemplo, tem que usar várias e várias, e absorvendo o que é bom e o que é ruim. Aqui no Lichess, por exemplo, você vai escolher aqui, por exemplo, uma que o branco ganhou. Tem uma do Carlsen contra o Anand, você vai entrar nela. E dessa posição aqui, você vai seguindo os lances de como foi jogada a partida da parte do branco e do preto. Então, teve uma troca aqui em C6, jogou um H3. Aí você tenta entender porque que o H3 é bom. Aqui fica um pouco nítido, que é controlar a casa de G4, não ter nada em F2. Aí você vai analisando esses lances que foram jogados da parte do branco e do preto. Você pode ter o auxílio da engine depois para confirmar o que você pensa, mas essa é uma parte bem interessante para fazer aqui no Lichess. Colocar a abertura que você joga e usar as partidas modelo aqui para te dar um caminho de como jogar. Essa é a primeira base que tem que ter, que eu recomendo que faça isso aqui sempre e sempre. Não precisa ser exatamente essa abertura, pode ser qualquer uma abertura que você joga. Vamos supor que você joga Gambito da Dama, por exemplo. Também vai ter partidas aqui. Vem aqui, desce e também tem partidas. É bom escolher uma que a cor que você joga ganhou. Se você tiver de brancas, escolhe aqui um 0, que o branco ganhou. Talvez dê uma noção um pouco melhor. Mas isso aqui é bem interessante de fazer. Então a primeira parte aqui no Lichess é essa. Tá, agora o segundo passo, que provavelmente é o mais importante de todos, para você ter uma base do que fazer depois de abertura, que é a parte um pouco mais chata da estratégia, que são os livros. Não tem muito para onde correr, se você já está no nível ali interessante, quer melhorar na estratégia. Os livros são o principal caminho que você tem que seguir. Por quê? Porque no Lichess que eu mostrei anteriormente, você vai ver os lances e vai ter que entender por conta própria ali, do porquê o lance é bom ou ruim. Mas quando você vai no livro, o autor ele te explica o lance que fez, o lance que poderia ter sido feito, ele te explica o porquê também que o lance seria bom ou ruim. Então essa é a principal base, é como se tivesse ali alguém junto com você te mostrando o que fazer e o que não fazer. E os livros geralmente são separados por capítulos, por abertura, sempre tem no prefácio ou no final do livro. Eu tenho dois que eu comecei a ler recentemente. Eu nunca fui muito dos livros, mas igual eu falei, chegou no nível ali, tem que ter, não tem muito pra onde fugir. Que é esse aí do Kasparov, do Teste do Tempo, que eu comprei ele em mídia física ontem, chegou já. E do outro do Kasparov é Meus Grandes Predecessores. É uma série de 5 livros, vai do volume 1 ao volume 5. E todo mundo fala muito bem dele. Não terminei nenhum dos dois ainda, mas todo mundo fala muito bem. São em português, por isso que eu peguei eles, mas se você adapta ali ao inglês, você pode pegar um inglês ou um espanhol. Mas esses dois falam muito bem e é em português e eu recomendo eles. Então, livros, infelizmente,
para quem é um pouco mais preguiçoso assim que nem eu, com livros tem que ter, é a parte principal da estratégia. A parte mais chata ali do meio jogo tem que ser com livros, tem que ter o livro ali incluso. Outra coisa que é um caminho bom para direcionar para onde você vai são as estruturas de peões. Não é algo definitivo, precisa analisar cada posição, mas geralmente a estrutura de peões ela vai guiar ali um caminho do seu plano. Vamos supor que na francesa, do avanço, por exemplo, no C5 e C3, posição teórica da francesa, dá para perceber que o branco ele tem uma flecha, entre aspas, apontada para lá do rei, enquanto as pretas ela tem uma flecha apontada para lá da dama. A estrutura de peão aponta para lá da dama. Isso não quer dizer de forma definitiva, mas é um indício muito bom que as brancas vão jogar na ala do rei e as pretas vão jogar na ala da dama, que a estrutura de peão está direcionada para um lado. Isso aqui quer dizer que o branco tem mais espaço de um lado, então vai ser mais fácil construir jogadas desse lado, e o preto do outro. Depende muito de cada posição, mas é um caminho muito válido. Isso aqui serve para várias e várias aberturas e posições. Por exemplo, na Caro-Kann aqui também. Aqui quase transposto para uma francesa, só que a diferença é que o peão está em E7, então teria bicho F5 aqui. Vamos supor cavalo F3 e E6. Mesma coisa, o branco tem uma estrutura apontada para a ala do rei e o preto para a ala da dama. Mas isso aqui não é só dessas, tem de várias e outras posições. E isso aqui eu estou só dando um guia para vocês do que fazer na base ali mesmo, né? Só dando uma base para onde vocês devem ir. Mas a parte principal são os estudos mesmo ali, dos livros, dos vídeos. Eu acho que é o melhor caminho, principalmente hoje que a gente tem muita informação. Outra coisa que encaminha um pouco o que eu falei do Lichess, de assistir as partidas, é você fazer isso também pelo YouTube, em eventos importantes. Principalmente eventos com mais tempo, por exemplo, um Candidatos da Vida, que é um dos torneios mais importantes, e sempre tem transmissões, sempre tem análises aqui do Xadrez Brasil, por exemplo, do Chess 24 português, que geralmente é o Cricor e mais alguém que está analisando. O Rafael Chess também faz uma cobertura interessante ali com vídeos. Sempre tem muitos criadores de conteúdo que fazem transmissões e análises desses eventos. É bem importante acompanhar, principalmente aqui no chess.com, no Chess 24 português, que também é do chess.com, né? Que quem está transmitindo ali, nesse caso aqui é o Cricor, ele tem uma base muito boa do que está sendo feito e o porquê ou não está sendo feito, já que ele é um grande mestre. Então vai te dar uma base muito boa, assim como os livros, porque você vai entender ali, tem muito tempo para pensar, tem muito tempo para analisar. São partidas com mais de 5 horas de duração, 4 horas. Então é uma coisa muito boa que vai te dar uma base muito grande. Porque o streamer ali, o criador de conteúdo também vai te dar umas dicas ali, streamando, né? Fazendo a live, ele vai falar pro público ali as ideias, o porquê não foi feito, ou porquê foi feito. E também tem ali os jogadores, né? Sempre tem uma ideia interessante que dá para absorver. Tem um caminho bem legal aqui, as transmissões aqui no YouTube. Junto com isso aqui, mencionando o Cricor de novo, é muito importante. Foi as duas coisas que eu mais fiz. Treino de tática, igual eu citei no outro vídeo, mas nesse meio jogo também entra, mas é outro aspecto, né? O estratégico. Mas as speedruns do Cricor com certeza foi o que mais me fez melhorar. Porque ele explica lance após lance o porquê que ele está fazendo aquilo. E igualzinho num livro, é como se você estivesse num livro. E ele vai te explicando ali o que ele está fazendo, o porquê que ele não fez. E mesmo depois que ele termina o jogo, ele ainda faz uma análise, conferindo ali os lances com o que ele poderia ter feito de melhor, sem um apuro do tempo. E conferindo com a engine também, o que ela achou, o que ela discordou. Tem ideias que ele mesmo descobre na hora que era possível, outras que ele sabia, mas não conseguiu executar. É muito bom. Hoje a gente tem acesso a um material gratuito que
poucas pessoas antigamente tiveram. A internet deu essa possibilidade pra gente e é muito bom a gente aproveitar. Nesse exemplo aí com as Sleep Runs do Krikor, que é subindo o rate ali de 400 até 2200, 2300. Isso para mim é muito, muito, muito importante. Foi o que mais me fez melhorar de longe nessa parte da estratégia. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrever aí no canal, deixar um like. Tamo junto e até a próxima.